Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. Então, se você quer aprender a reprogramar sua mente em busca do seu sucesso financeiro, fica ligado que eu vou te trazer dicas que ele traz nesse livro e também alguns insights que eu tive, que me ajudaram e que com certeza vai ajudar você em busca da sua riqueza. Para quem não conhece, o T. Harv Eker, ele é um escritor, um empresário americano. Ele tem alguns cursos que ele faz nos Estados Unidos e no Canadá, ajudando as pessoas a terem a mente milionária e alcançarem o sucesso financeiro. Ele já ajudou milhares de pessoas nesse sentido e acredito que ele também conseguirá ajudar você com o que eu vou te dizer aqui. Então, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, deixa seu like. Se você achar que esse vídeo faz sentido para alguma pessoa, compartilhe com ele. Ele começa o livro dizendo que se o seu modelo financeiro não estiver programado para o sucesso, nada que você faça vai adiantar, nada que você aprenda, nada que você mude na sua vida vai adiantar para você alcançar seu sucesso financeiro. Ele diz que não é o que nós não sabemos que nos impedem de vencer, e sim o que nós já sabemos. Então aqui, pessoal, se trata mais de você desaprender coisas negativas que você aprendeu, que estão instaladas na sua mente, do que você aprender coisas novas, né? As pessoas não têm capacidade de conservar e permanecerem ricas por muito tempo. Um exemplo disso são as pessoas que ganham na Mega Sena. Um monte de gente que ganha na Mega Sena, em 1, 2, 3 meses, um ano no máximo, perdem tudo que ganhou. Por quê? Porque a mente dela não está programada para lidar com grande quantia de dinheiro, né? As pessoas não têm capacidade interna de conquistar e conservar grandes quantias, né? Todos nós temos um modelo financeiro em nossa mente, e é isso que determina o nosso futuro financeiro, né? O que são modelos financeiros? Modelos financeiros são pensamentos, sentimentos e ações que a gente tem em questão de dinheiro. Ele se forma das informações que nós recebemos, sobretudo quando nós éramos crianças. Então, vem de tudo que a gente ouvia dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos irmãos, amigos, professores, que a gente vê na mídia, na religião que nós temos. Ele é formado por tudo que você ouvia, todas as experiências que você tinha com relação ao dinheiro, né? Por exemplo, você escuta que o dinheiro é a causa de todo o mal do mundo, que os ricos são gananciosos, são desonestos, que isso não é para você. Isso faz com que o seu subconsciente te afaste da riqueza, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas ela tem uma facilidade ainda maior de gastar. Ela tem facilidade para fazer dinheiro, mas tem uma facilidade maior ainda para gastar, né? Ele dá um exemplo nesse livro aqui de um rapaz que ganhava $800 mil por ano. E ele vivia quebrado, vivia pobre. E aí foram investigar e o que aconteceu? Viram que quando ele era pequeno, a mãe dele sempre falava para ele que o dinheiro era coisa ruim, que os ricos exploravam os pobres, que os ricos eram gananciosos. Então o que acontecia? No subconsciente dele, ele se livrava do dinheiro porque ele não queria magoar a mãe dele. Ele achava que se ele ficasse rico, a mãe dele ia achar que ele era desonesto, que ele explorava os pobres, etc. Então foi preciso ele reprogramar a mente dele, se livrar desses pensamentos para que ele conseguisse se manter rico e tivesse sucesso financeiro, né? E como que a gente faz para mudar a nossa mente? Ele destaca 3 passos principais. O primeiro é a conscientização. Você precisa ter ciência de que você tem hábitos, pensamentos e crenças que são prejudiciais ao seu sucesso financeiro. A gente não consegue mudar algo que a gente não conhece. Então, o primeiro passo é você ter essa consciência. O segundo passo é você ter um entendimento. O que é isso? De onde vem? Por que você pensa assim? E o terceiro e último passo seria você fazer essa dissociação. Você vai pensar, esses hábitos não são meus, essas crenças não são minhas, esse modo de agir não é meu. Então, eu preciso deixar ele de lado e criar o meu, que vai ser um hábito focado e voltado para o sucesso financeiro. Você se desassocia do passado e você vai daqui para frente trilhar o seu caminho rumo ao sucesso financeiro. Ele conta uma história interessante de que ele chegou no Natal em casa e a mulher dele estava fazendo pernil e ele viu que a mulher cortava as 2 pontas do pernil. E aí ele perguntou para ela, por que você faz isso? Ela falou, porque minha mãe fazia assim. Não soube explicar para ele por quê. Aí numa outra oportunidade ele questionou a mãe dela. Por que ela fazia isso? E ela falou, porque minha mãe fazia assim. Ela também não soube explicar. E aí, em outra oportunidade, eles foram perguntar para a mãe da mãe dela. E aí a mãe da mãe dela, que era a avó dela, falou, porque a minha panela era pequena. Então, são exemplos como esse que a gente tem que se livrar, pessoal. Para a avó dela fazia sentido. Para ela não, porque a panela dela não era pequena. E ela está repetindo um hábito que ela nem sabe por quê. E às vezes você pode estar repetindo um hábito que é ruim para o seu sucesso financeiro. E você nem percebe, porque isso é automático, né? Então, não adianta você ter conhecimento, toda a qualificação do mundo, se você continuar repetindo as coisas do passado, porque o seu modelo financeiro ele não está programado para esse sucesso. Se você continuar fazendo isso,
você vai estar condenado financeiramente, tá? Ele conta a história do próprio pai dele. O pai dele trabalhava com construção, então tinha época que quando ele ia construir, ele gastava todo o dinheiro que ele tinha, todo. Ele ficava um longo período sem dinheiro até ele conseguir vender e recuperar tudo aquilo que ele investiu. E nesse período que ele ficava sem dinheiro, ele ficava insuportável, tratava mal os filhos, a esposa, era ríspido com todo mundo, ficava de mau humor. E depois, quando ele recebia todo o dinheiro, ele ficava bem, ficava feliz, tratava todo mundo bem e voltava ao normal. E o que aconteceu? O autor também começou a fazer um monte de dinheiro e ele inconscientemente estava se livrando do dinheiro, se livrando, ficava um longo período sem dinheiro. E ele fazia bastante dinheiro e depois ficava um longo período sem dinheiro. Aí ele percebeu que ele inconscientemente estava repetindo o modelo financeiro do pai dele, que era fazer muito dinheiro num período e ficar mais um tempo sem dinheiro até você recuperar o seu dinheiro de novo. Então ele não fazia as mesmas coisas que o pai dele, né, de profissão, mas os hábitos que ele estava tendo eram igualzinho do pai dele. E isso vinha no automático, né? E o modelo financeiro, ele geralmente vem dos nossos pais. Sobretudo sobre nossos pais, tá? Por exemplo, tem gente que fica com raiva dos pais por causa de dinheiro. Porque o pai não dá dinheiro quando ele pede, porque os pais viviam brigando por causa de dinheiro. E aí eles resolvem que vão fazer muito dinheiro. E o que acontece? Eles fazem realmente muito dinheiro, só que eles continuam com raiva e acabam gastando dinheiro. E por que isso acontece? Porque eles estão usando a raiva como motivação para ficar rico, né? E aí a sua motivação está errada, não adianta. Você vai continuar com raiva, você vai continuar frustrado, você vai gastar o seu dinheiro e você não vai ser rico. Se a sua motivação para ficar rico ela possuir uma raiz negativa, como medo, raiva, necessidade de provar algo para alguém, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. E aí vale aquele ditado, né? Que o dinheiro não traz felicidade. E como que você descobre o seu modelo financeiro? Analisando seus resultados. Você analisa sua conta bancária, sua renda, seu patrimônio, o seu êxito nos investimentos, se é que você faz investimentos, nos negócios. Pensa, você é poupador ou você é gastador? Você administra bem ou mal as suas finanças, né? O seu dinheiro, ele vem fácil ou você trabalha bastante para esse dinheiro vir, né? Você tem um negócio ou você tem um emprego? Se você tem um emprego, você fica muito tempo no mesmo emprego ou você pula frequentemente para outros empregos? Tudo isso, ele vem do seu modelo de dinheiro, tá, pessoal? E aí, como que você faz para ficar rico? Você deve pensar e agir igual aos ricos. Se você fizer isso, agir igual a eles, você vai conquistar resultados semelhantes aos deles, que é a riqueza, né? Então ele traz alguns exemplos de riqueza, que são arquivos que estão instalados no nosso cérebro ou deveriam estar, né? São modos de pensar e agir que você deve ter na sua mente, inclusive no seu subconsciente, para que você tenha sucesso financeiro. Por exemplo, algumas mulheres vão no shopping, olham uma bolsa em promoção, pensam, essa bolsa é bonita, eu estou precisando, está em promoção, vou comprar. E compram. Por quê? Porque isso é um modelo de pensar dela, né? Em nenhum momento o cérebro dela mandou a informação assim, essa bolsa é bonita, eu estou precisando, ela está em promoção, está um preço bom, porém eu tenho outros débitos, eu tenho outras dívidas, eu não posso fazer mais uma. Eu devo quitá-las primeiro para depois comprar a bolsa. E por que isso acontece? Porque isso não está no arquivo da mente dela, ela nunca teve contato com isso, não tem um arquivo lá dizendo, se você estiver devendo, evite gastar. Então, de forma automática, ela compra, porque ela só tem o pensamento de que ela precisa e de que vai ser bom para ela. Esse é o motivo pelo qual você precisa mudar os arquivos da sua mente, os arquivos que eles chamam de arquivos da riqueza, para que você tenha, inconscientemente, atitudes que te levem ao sucesso financeiro, atitudes como essa de pensar, não, eu estou devendo, então não é hora de eu comprar a bolsa, embora seja uma boa oportunidade. Então é isso que você tem que mudar, são esses arquivos que você tem que colocar na sua mente, tá, pessoal? Se a sua mente só tiver arquivos desfavoráveis, é isso que vai acontecer, você vai ter atitudes que para você parecem lógicas, mas no longo prazo elas vão ser desastrosas, elas vão te levar para longe do sucesso financeiro, tá? Então você precisa ter arquivos que te levem ao sucesso para que de forma inconsciente você tome ações que vão te levar à riqueza, que vão fazer você alcançar a riqueza. Tá? Então, para ficar rico, você tem que ter mentalidade de rico, você tem que querer ficar rico, você tem que agir igual aos ricos, você tem que se sacrificar por isso. Os ricos muitas vezes trabalham 16 horas por dia, trabalham de sábado, domingo, trabalham de feriado, eles se sacrificam, eles fazem de tudo para ficar rico. Enquanto os que têm mentalidade pobre apenas dizem que querem ficar rico, mas nada fazem para chegar lá. Isso fica apenas no pensamento e dessa forma você nunca vai chegar na riqueza, né? Os ricos, eles veem a oportunidade em tudo, enquanto os de mentalidade pobre, eles focalizam nos obstáculos. Os ricos,
eles reconhecem o potencial de ganho das coisas, enquanto os de mentalidade pobre ficam focando no potencial de perda, apenas no risco, né? Então o que a gente precisa fazer? Em vez de desdenhar dos ricos, a gente precisa imitá-los. Em vez de a gente evitar os ricos, a gente precisa conhecê-los. E em vez de criticá-los, a gente precisa aprender com eles. Nós temos muito que aprender com os ricos, né? E como você faz também para ficar rico? Você precisa construir um bom patrimônio líquido para isso. E esse patrimônio líquido ele é construído através de rendimentos, de poupança, de investimentos e de simplificação. Rendimentos é tudo que você ganha. Poupança é você guardar, não é deixar dinheiro na poupança não, tá? É você poupar dinheiro. Investimentos, você tem que fazer investimentos, você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E simplificação é você ter uma vida simples. É você viver com menos do que você ganha, você gastar menos do que você ganha. Tá? Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nada, você não vai ficar rico, você não vai fazer fortuna. O que distingue o sucesso financeiro do fracasso financeiro é a capacidade que as pessoas têm de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar o dinheiro, você tem que administrar ele. Se você não tiver esse hábito de administrar, você não vai ficar rico. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem, se você tem uma fortuna ou se você não tem nada. Você precisa ter o hábito de controlar seu dinheiro, você precisa ter esse hábito desde já. Pois do contrário, você não fará fortuna, tá, pessoal? Ele propõe também que você faça uma divisão dos seus gastos da seguinte forma: 10% você tem que guardar para sua conta de liberdade financeira, que são os rendimentos que você vai utilizar quando você se aposentar. E você vai utilizar só os rendimentos e nunca o principal, de forma que esse dinheiro nunca acabe, tá? 10% para suas contas de diversão. Então você precisa se divertir. Isso é uma necessidade básica do ser humano. Ele até diz que uma regra aqui para essa conta é que você deve zerar ela todos os meses. 10% são para despesas que você vai ter de longo prazo. 10% para sua instrução financeira, então a sua educação financeira é importante, você tem que investir nisso. 10% para a doação e os outros 50% para suas necessidades básicas, é para sua sobrevivência, tá? Ele diz que não se importa, não se trata do tanto de dinheiro que entra, mas sim o que a gente faz com ele. Ou você controla o seu dinheiro, ou o dinheiro vai controlar você. O dinheiro ele é fundamental para a existência humana, ele é fundamental para todos os seres humanos. Então, se você equilibrar a sua vida financeira, você vai ver que todos os outros setores da sua vida também vão se equilibrar. Você vai ser mais feliz, você vai ter uma vida melhor. E para enriquecer, você precisa construir rendimentos passivos. O que são rendimentos passivos? Existem dois tipos de rendimentos passivos. O primeiro é quando o dinheiro trabalha para você. E como você faz isso? Através de investimentos, em ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos e etc. E o segundo tipo de rendimento passivo são aqueles que não precisam mais do seu envolvimento. Por exemplo, você escreve um livro, você vai ganhar royalties de livro. Você escreve uma música, você vai ganhar royalties por essa música. Você franqueia uma marca, você vai ganhar royalties sobre essa franquia. Você compra um apartamento e aluga, você vai receber dinheiro por esse aluguel. Então eles não dependem de você. São coisas que você já fez e que vão te render frutos para sempre, tá? E não tem segredo. Para você ficar rico, ou você tem que ganhar mais, ou você tem que gastar menos. Se possível, fazer os dois. E o que a gente vê? Os ricos, eles geralmente têm muito dinheiro e gastam pouco. Enquanto os que têm mentalidade pobre possuem pouco dinheiro e gastam muito. Eles quase sempre compram coisas para prazeres imediatos, né? Muitas pessoas têm impulsão por compra, fazem muitas compras que é para compensar alguma frustração, algumas emoções. Isso é até conhecido como síndrome do varejo, né? Terapia do varejo. E aqui, pessoal, ó, os ricos, eles sempre compram ativos. O que são ativos? Coisas cujo valor provavelmente vai aumentar. Enquanto os de mentalidade pobre compram coisas passivas, que são coisas cujo valor provavelmente ele vai cair, né? Então, se você quer alcançar riqueza, você tem que começar a pensar e agir igual os ricos. Comece já, pessoal. Até a próxima.